A microbiota intestinal, ela tem... Qual que é a relação dela com tudo isso? Porque eu ouço muito dos neurocientistas, dos psicólogos e tal, que tá saindo muita pesquisa sobre isso, mas eu nunca entendi direito exatamente qual que é a relação dela com todos esses sistemas. Tá, vamos lá. Nossos órgãos estão se conversando full time, né? Então existe sempre uma conversa entre todos os nossos órgãos. Por isso que é importante cuidarmos de todos eles. Então, por exemplo, se você tá com a microbiota, que eu já vou falar o que é, em desequilíbrio, você envia um sinal para o cérebro via nervo vago, quem faz toda a comunicação, é o fio de toda, né, essa comunicação, para o cérebro, e aí pode meio que gerar alguma inflamação em nível cerebral. Então, existe essa comunicação eixo intestino-cérebro, por exemplo, eixo intestino-pele. Quando minhas pacientes estão com acne, a primeira pergunta que eu faço é: como é que está seu intestino? Porque tem essa comunicação intestino-pele. Então, se você está com um quadro de desequilíbrio intestinal, quando você tem aumento do LPS, que é o cara que eu falei, que está no intestino, que gera toda a inflamação, você pode vir a desencadear outras doenças em outras regiões. Já tem muitos estudos associando a disbiose, que é o desequilíbrio entre bactérias boas e ruins, onde tem mais bactérias ruins e menos boas. Disbiose, desequilíbrio intestinal. Relacionando a doenças neurais. Então, quando você tem um desequilíbrio intestinal, você pode ter um aumento de vir a ter alguma doença neural. Relacionado à psoríase, né, a acne. Então, por exemplo, eu, ano passado, no final dos 2 semestres, estava super estressada, com muita diarreia, e comecei a ter muitas irritações na pele. Então, há uma conversa sempre entre todos os nossos órgãos. A microbiota, ela começou a ser estudada no projeto Microbioma Humano, que é uma extensão do projeto Genoma Humano. O projeto Genoma Humano, ele terminou mais ou menos em 2003. E é um projeto onde foi-se, né, determinado todo o nosso genótipo, um projeto gigantesco. Que aí surgiu testes genéticos, etc. E aí, dando continuidade ao projeto Genoma Humano, tem-se o projeto Microbioma Humano. Que você não é o que você come, você é o que você hospeda. Então, a gente começou a perceber que a gente tem muitos bichinhos no nosso organismo. A gente tem microbiota em várias regiões do nosso corpo. E, de acordo com o quão saudável você é, o quão saudável você não é, de acordo com as suas especificidades, você tende a ter um tipo de microbiota específico. Então, eles começaram a perceber que existe uma assinatura de microbiota para determinada doença. Então, por exemplo, pessoas que estão obesas tendem a ter mais proteobactérias, que são os bichinhos lá. Então, de acordo com o estado que você tá e a fase de vida que você tá, você tende a ter uma microbiota específica. Quando você está envelhecendo, você tende a ter uma microbiota mais em desbiose também. Pessoas que têm Alzheimer, que é uma desordem neural, né? Você tende a ter mais diarreia, mais uma inflamação intestinal. Então, tem essa associação, exatamente. Que é né, o intestino tem se falado que é o segundo cérebro. E eu acho que para você ter noção, o intestino delgado mais o intestino grosso, se a gente colocá-los, né, numa superfície plana, a área disso é de uma área de tênis, né, que são 250 metros quadrados. Então, é uma região, assim, gigantesca. E acontecem muitas coisas no intestino. Então, é uma ópera, assim, entre todos, né, os nossos micro-organismos, tem diferentes tipos de filos, espécies, e nesse projeto Microbioma Humano que eles detectaram todos. Foi feito nos Estados Unidos, terminou mais ou menos em 2016. E aí, depois desse projeto, onde eles identificaram todos os bichinhos, vamos dizer assim, né, deu-se continuidade a outras pesquisas. Então, eles começaram a perceber que existem diferentes microbiotas em cada região do seu corpo, existem diferentes microbiotas de acordo com o estado de saúde que você está, e mais, eles começaram a perceber que, por exemplo, estudos na China de microbiota versus estudos no Brasil, o perfil microbiano é totalmente diferente. Então, de acordo com a região que você está, também muda. Então, é muito complexo. Por isso que existem essas especificidades de estudo, né? Então, para você ter noção,
a nossa microbiota, do período que a gente tá na barriga da nossa mãe até os 2, 3 anos de idade, ela tende a se estabilizar, mas não é bem por aí. Então, ela meio que é formada até os 2 anos de idade, aí depois ela sofre variações de acordo com o estado de saúde que você tá e com a fase que você tá e com a idade que você tá. Quando você tá, por exemplo, ansioso, né? Eu sou uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável, por exemplo. Se eu tô ansiosa, eu tenho diarreia. Então, eu lembro que no começo do mestrado, meu orientador marcava a reunião comigo, eu tinha diarreia o dia inteiro, entendeu? Porque, querendo ou não, quando você tá muito ansioso, você manda sinal pro seu intestino via nervo vago, né? A conversa que a gente tem entre os órgãos, de que não tá tudo tão bem assim, e aí você tem uma inflamação intestinal. Que aí você tem uma diarreia, enfim, né? Do mesmo jeito que isso acontece, o intestino também manda sinais e te deixa ansioso. Sim, sim. Tem as barreiras, né? Então tem a barreira intestinal e a barreira hematoencefálica. A intestinal tá no intestino e a hematoencefálica tá no seu cérebro. Então, a partir do momento que você tem uma inflamação, começa a passar, né? Essa barreira, ela começa a ficar permeável, que a gente chama. Como se fosse, né, uma barreira permeável, uma peneira que está passando conteúdo pró-inflamatório, que inflama. E quem que inicia tudo isso? O LPS, que foi o que eu te falei. Que é o cara que começa. O cara que começa a bagaça, entendeu? E tem essa conversa full time, full day, por isso que o que você pensa é muito importante, a forma com que você lida, né, com as coisas da sua vida, com as coisas da dieta é muito importante.